Os primeiros nova-iorquinos nativos foram os Lenapes, um povo de diversas tribos indígenas que vivia caçando, pescando e cultivando uma região que ficava no meio dos rios Delaware e Hudson. Já os europeus começaram a explorar a região lá pelo início do século XVI, e um dos primeiros foi Giovanni da Verrazzano. Só sei que ele ficava navegando para cima e para baixo da costa atlântica para ver se achava uma rota para a Ásia. Mas que fique aqui bem claro, ninguém se instalou na região até 1624. Naquele mesmo ano, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais enviou cerca de 30 famílias para viver e trabalhar em um pequeno assentamento em Nutten Island, hoje Governor's Island, que na época eles chamaram de Nova Amsterdã. No momento em que holandeses, populações indígenas e britânicos disputavam o domínio sobre terras localizadas na costa leste, os primeiros colonizadores a empreenderem a invasão daquele espaço foram os holandeses, que fundaram a vila de Nova Amsterdã. Contudo, esse processo de ocupação não foi nada pacífico. A resistência dos nativos contra os europeus representava um entrave ao projeto colonial dos holandeses. Mediante essa ameaça, os holandeses de Nova Amsterdã resolveram construir, em 1640, uma barreira capaz de conter os ataques organizados pelas populações indígenas vizinhas. Apesar de toda a pertinência da ação preventiva, os holandeses não conseguiram fazer frente à ambição de outros inimigos que chegariam pelo mar. No ano de 1664, os ingleses promoveram a invasão de Nova Amsterdã e, depois de expulsarem os holandeses da região, fundaram a vila de Nova York. Com o passar do tempo, foi aberta uma via de trânsito que seguia o contorno da muralha, que acabou dando nome à famosa rua Wall Street. Essa barreira faz a divisão de Nova York, separando da malha urbana ortogonal que é feito futuramente. Em 1626, o governador-geral do acordo, chamado Peter Minuit, comprou a ilha de Manhattan dos nativos indígenas com bens comerciais, como ferramentas, equipamentos agrícolas, pano. Sim, eles compraram Manhattan e pagaram mais barato que um CD dos peruanos da Rua 15. Menos de 300 pessoas moravam em Nova Amsterdã quando o povoado mudou-se para Manhattan. Mas, filho do céu, isso cresceu rápido demais. Em 1760, a cidade superou Boston e se tornou a segunda maior cidade dos Estados Unidos. Cinquentinha depois, com uma população de 202.589 habitantes, tornou-se a maior big cidade do hemisfério ocidental. Hoje, o negócio está mais louco e mais de 8 milhões de pessoas vivem nos 5 bairros da cidade. Devido a esse vucu-vucu todo e a cidade crescendo muito, Nova York teve que encontrar boas soluções para os problemas de urbanização. É óbvio. E com isso, eles decidiram que as vias públicas deveriam seguir em linhas paralelas, norte-sul e leste-oeste. Em 1807, esses 3 caras foram encarregados de desenhar o modelo que seria a ocupação final e conclusiva de Manhattan. A base para esta nova megalópole foi uma rígida grade, com ângulos de 90 graus. Eram 11 avenidas e 155 ruas. Manhattan foi o grande nivelador de Nova York. Seu traçado urbano simples estimulou um desenvolvimento regular, algo que para a época era algo muito avançado. Esse projeto
foi defendido pelos autores para facilitar a compra, venda e melhoria dos imóveis. Esse foi um dos argumentos. O projeto ainda abrangia uma extensa área a ser aterrada. E junto desta comunidade, muitos bairros foram conectados, sendo o Brooklyn, Bronx, Queens e Staten Island, juntamente com Manhattan, formando a Grande Nova York. As formas urbanas de Manhattan baseiam-se numa extrema regularidade do sistema ortogonal de ruas e dos alinhamentos dos edifícios ao longo dessas ruas, bem como na grande diversidade de alturas das edificações. Conforme a cidade ia crescendo, a população recorria a poucas áreas de lazer. Portanto, se fez necessário áreas verdes que servissem de lazer para a cidade. Após tentativas abortadas, a legislatura do estado de Nova York designou uma área de 280 hectares para a construção do parque, sendo um grande retângulo que quebra a sequência da malha ortogonal da cidade. Ao longo do século XX e XXI, milhares de imigrantes chegaram à cidade. Milhões de pessoas viviam apenas em Manhattan, e muitos deles em favelas ou em pequenos edifícios superlotados. Com o tempo, foram surgindo novos empreendimentos, substituindo as construções mais antigas e precárias. Mesmo durante o período da Grande Depressão, em 1930, grandes estruturas como pontes e arranha-céus foram erguidas para resolver parte dos problemas socioeconômicos. Aí então, a arquitetura torna-se a nova religião de Manhattan. Pois é, gente, se tem uma cidadezinha que pode ser exemplo de revitalização urbana, esta é Nova York. Lá pela década de 80, ela era considerada uma metrópole em possível estado de decadência. Sim, e o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza era, digamos, considerável. Mas as diversas medidas de melhorias urbanas e arquitetônicas adotadas pelos governantes, graças a Deus, transformou positivamente a cidade. Infelizmente, tivemos os atentados de 2001, a World Trade Center, em seu lugar há hoje o Freedom Tower, que hoje é um símbolo na cidade americana,